Bom dia, meus queridos irmãos. Que bom, não é? Esta santa hora, momento, né, em que nós nos reunimos na nossa sala. E hoje já é quarta-feira, né? Estamos já no meio desta semana e fomos muito agraciados por Deus com muitas bênçãos, né? Inclusive pelo estudo da lição que nós estamos tendo, em entender o grande conflito, né? O intruso do pecado, quando ele entrou no planeta Terra, né? Ele começou a desenvolver, proliferar o mal, né? A maldade que estava no coração do homem por causa do pecado que, né? Ali no Jardim do Éden, por exemplo, Adão e Eva não conheciam o lado do mal, eles não conheciam o mal. Passou a conhecer o mal depois que eles quebrou a lei de Deus, a aliança com Deus, né, a aliança de Deus, e desobedeceu as ordenanças que era a santa lei de Deus. Então aí eles passaram a conhecer o mal, ok? E foi a sua infelicidade conhecer o mal. O mal, o pecado, a iniquidade, ele traz dor, sofrimento, tá? Traz muita tristeza, porque o pecado é maléfico, né? E nós vimos aqui nesta semana o que aconteceu nesta família. É a primeira família do planeta Terra, Adão e Eva, né, e os dois filhos. E hoje, meus queridos, vamos falar sobre a punição de Caim. Por que ele foi punido, né, sentenciado. Mas agora eu quero orar com você. Quero orar por você, orar pela sua família. Quero pedir também ao Espírito de Deus para que ele esteja conosco, tá? Vamos orar. Nosso Deus querido e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a graça de podermos chegar até aqui nesse meado desta semana com a tua paz e segurança. Abençoe, querido Deus, a mim, abençoe todos os meus queridos da nossa sala, abençoe a sua vida espiritual, sua vida física e emocional. Abençoe a sua família. Querido Deus, que haja salvação em cada família representada, de todos aqueles que participam desta sala e todos os nossos irmãos em toda parte do mundo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, a punição de Caim, né, nós vimos nas lições anteriores que todas as oportunidades de graça foi dado para Caim, assim como Deus deu também para Adão e para Eva, né? Deus também concedeu para Caim. Caim, ele desobedeceu a Deus, né? Ele estava criticando, murmurando, né, de Deus, estava irado contra Deus, né? Matou o seu irmão, porque, meus queridos, Satanás é assim. Ele não consegue, depois que ele foi expulso do céu, ele não consegue atingir mais a Cristo, ele não tem mais direito de entrar no céu. Então, ali na cruz, ele fez tudo o que ele podia, né? Mas ele foi vencido, Cristo venceu. Tá? E ele não tem como mais atingir em nada Cristo Jesus. A única coisa que ele faz, né, para quebrar de dor o coração de Jesus é trazendo sofrimento para os filhos de Deus. Desta maneira ele consegue atingir, né, a Deus. E Deus, ele sofre muito quando ele vê um dos seus filhos também sofrendo. Então, Caim, ele estava totalmente possessivo por Satanás. A partir do momento que ele rejeitou todas as oportunidades de graça que Deus lhe havia concedido, automaticamente ele foi usado
pelo demônio, tá? E Satanás queria atingir a Deus, né? E por essa razão ele levou Caim a se tornar um assassino, matando o seu próprio irmão, né, a sangue frio. O seu irmão não lhe fez nenhum tipo de mal. A única coisa que o seu irmão fez foi aconselhar para que ele mudasse de ideia, uma vez que ele estava com o seu coração cheio de ira, né, cheio de ódio e raiva contra o próprio Deus por absolutamente nada. Então o seu irmão lhe deu conselhos, ensinou os caminhos do Senhor, que Deus haveria de enviar o seu filho para salvar, para acabar com o pecado, destruir com o pecado, reformar ou recriar um novo céu e uma nova terra. Tá? E por essa razão, como uma demonstração de fé, a oferta não deveria ser outra senão uma oferta de sangue, que representava exatamente, figurativamente, o sangue de Jesus, quando o cordeiro derramava o sangue, né? Morria derramando o seu sangue, representando o sangue precioso de Jesus, que no futuro viria. Mas Caim rejeitou todas as ofertas de oportunidade que a ele foi concedido. Tá? Chegou um momento em que Deus, então, continua dando oportunidade para Caim, né? Aqui a partir do capítulo 9, verso 4, verso 9, Deus então diz para Caim: onde está Abel? Pergunta que Deus fez, né? Onde está Abel? Será que Deus não sabia? Claro que Deus sabia. Abel havia sido morto pelo seu próprio irmão, derramado o seu sangue, estava sepultado, né? Deus sabia, óbvio, claro que ele sabia. Mas essa interrogação, essa pergunta que Deus fez para Caim, a finalidade de Deus era que Caim caísse em si, tá? E começasse então ali a imaginar a besteira que ele havia feito e aceitar a graça que a ele estava sendo concedida naquele momento. Mais uma vez, Deus estava querendo que ele se arrependesse, reconhecendo o seu erro, reconhecendo o seu pecado. Tá? Mas qual foi a resposta de Caim para Deus? Quando Deus perguntou: onde está Abel? Tá? Ele disse: sou eu porventura o guardador do meu irmão? Essa foi a resposta que ele deu. Uma resposta de incredulidade, tá? De um coração totalmente encerrado e fechado para a graça de Deus. E ele disse: eu não tenho nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade, tá? Não quero nem saber onde está o meu irmão. Essa foi exatamente a resposta que ele estava dando para Deus. Tá? Ou seja, ele estava dizendo para Deus: não me incomode, me perguntando isso, não quero dar resposta, não quero me envolver com nada. Tá? Seria isso que ele estava, com estas palavras, respondendo para Deus. Ou seja, Caim estava dizendo de forma bem clara para Deus que ele não queria ser salvo. Não precisava Deus insistir com ele. Tá? E aí Deus, para mostrar para Caim que ele sabia de tudo o que tinha acontecido, tá? Deus estava com isso dizendo assim: Caim, eu sei de tudo, amigo. Eu sou Deus. Tá? Eu sou aquele que posso te salvar. Deus então disse: a voz do sangue de Abel está clamando da terra. Queridos, aqui uma pergunta. Tá? O sangue de uma pessoa, o sangue de um ser humano, ele clama. Deus está dizendo que o sangue do seu irmão estava clamando.
Queridos, aqui é um símbolo, uma figura de linguagem de que o sangue derramado daqueles que são justos, por amor a Deus, por amor a Cristo, tá? Ele será julgado e requerido a justiça. E era isso que Deus estava exatamente passando para Caim. Quando Deus disse, olha, o sangue do teu irmão está clamando a mim da terra. Tá? Ou seja, Deus estava dizendo assim, eu irei fazer justiça por aquilo que você a fez com meu filho de forma injusta. Era isso que Deus estava dizendo. Não que o sangue de alguém ou uma pessoa quando morre, ele está em algum lugar clamando a Deus por justiça. Mas o próprio Deus está dizendo que ele vai fazer justiça. Ele vai julgar e vai cobrar a justiça. Tá? Por isso Deus estava dizendo desta maneira. Outra coisa importante também, meus queridos, é que a partir daquele momento que todas as tentativas oferecidas para Caim, para que ele fosse salvo, para que ele aceitasse a Cristo, para que ele se arrependesse do seu pecado, para que ele pudesse, tá, ser transformado por Deus, ele rejeitou todas estas oportunidades, todas estas ofertas oferecidas por Deus, ele fechou a porta do seu coração e o rejeitou. E foi por isso que Deus, então, o declarou maldição sobre Caim. Que declaração é essa de maldição que Deus declarou sobre Caim? Tá? Queridos, Deus estava dizendo para Caim que depois de tanta rejeição ao chamado do Espírito Santo, infelizmente Deus não tinha mais o que se fazer. Porque Deus, ele respeita você, ele respeita o seu direito, o seu livre-arbítrio de escolha, tá? A sua liberdade, Deus respeita. Deus, ele é tão educado que ele não invade a sua privacidade, tá? A liberdade que ele mesmo te deu, ele respeita. E era isso que Deus estava dizendo para Caim, que depois de todas as oportunidades que havia dado para ele, e ele rejeitou todas as vezes a voz do Espírito Santo de Deus, ele estava pecando contra o Espírito Santo. Infelizmente, Deus não poderia fazer absolutamente nada por ele, tá? Para o salvar. A força Deus não poderia. Assim como Deus não faz. Deus não salva você da força. Tá? A palavra de Deus diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Deus não força você a ser salvo. Ele apenas mostra para você o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. A rejeição, ele mostra para você as consequências, que não é outra senão o juiz. Né? E a condenação definitiva, que é a morte eterna por fogo e enxofre. E então, Deus, ele está dizendo, eu não posso fazer mais nada, uma vez que você fechou a porta do seu coração. Foi isso que Deus estava dizendo para Caim. Naquele momento, Caim sentiu que ele estava desprotegido da proteção de Deus. Queridos, o pecado ele faz isso, ele tira a proteção de Deus sobre você quando alguém o rejeita. Quando você rejeita, tá, a vontade de Deus. Infelizmente, tá? E foi por isso que Caim, ele diz, o meu castigo é maior do que eu posso suportar. Por quê? Naquele momento, quando ele foi condenado, ele sentiu o peso do pecado. Queridos, muitas e muitas e muitas vezes nós brincamos com o pecado e achamos que tudo é engraçado, né? E a gente continua brincando com o pecado. Mas quando o pecado ele faz as suas cobranças, muitas e muitas vezes aí você se sente desprotegido, você sente o peso do pecado
E, queridos, só Deus, quando você abre a porta do seu coração para Ele pode te libertar, porque Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E aí Caim disse assim: hoje sou um fugitivo e quem me encontrar me matará. Caim disse assim: eu estou totalmente desprotegido agora, porque Deus tirou de mim a sua proteção. Infelizmente, isso acontece quando muitas vezes a gente insiste em brincar com o pecado e chega um momento que o Espírito Santo não tem mais o que fazer, então, infelizmente, ele é obrigado a se retirar. E aí o que acontece? Você se sente como Caim. Eu verdadeiramente não tenho mais a proteção e sei que agora eu estou à disposição da morte. Ok? Infelizmente é assim que acontece. Mas o que Deus diz? Mas Deus, ele pôs um sinal sobre Caim e diz que todos aqueles que o vissem não poderia matá-lo. Queridos, eu quero dizer para você, eu não sei que selo é esse, né? A Bíblia não identifica se Deus colocou uma marca, alguma coisa sobre ele. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus é tão bondoso com você e comigo, é tão misericordioso, sabe? Ele é tão clemente conosco, que mesmo quando nós rejeitamos, quando nós dissemos para Deus: olha, a porta está encerrada, eu não quero mais ser incomodado, não quero que o Senhor me fala mais nada sobre salvação, Deus respeita o seu direito, Ele respeita o seu livre-arbítrio, mas Ele ainda assim continua te abençoando. Mesmo que você sumiu, se escondeu de Deus, Ele ainda continua te abençoando. Ele sabe onde você está. De que maneira? Com a graça, como diz o apóstolo Tiago, a graça comum. Tá? O que é a graça comum? A graça comum é uma graça que é concedida a todos. Quando você nasce, você só nasceu porque Deus te deu essa graça. A graça comum é aquela que Deus permite que o sol nasça todo dia para você, que a chuva caia também na sua terra, que a sua plantação também produza o fruto, tá? Que os seus animais também produzam, né? Os seus filhotes, né? E você se desenvolve. Mesmo pessoas ateus, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que muitas vezes rejeitam Deus, Deus continua abençoando a vida dela. A única coisa que, infelizmente, ela, por rejeitar, não vai ter é salvação eterna, pela graça eterna, quando Jesus voltar. Infelizmente. Mas Deus continua abençoando, protegendo muitas vezes, como Ele fez com Caim. Tá? Mas que não seja isso, meus queridos, o que você decide. Que você possa decidir cada dia estar aos pés de Cristo Jesus. Coloca a sua vida em harmonia com Ele. Entrega a sua vida a Cristo Jesus. É o meu apelo para você. Lembre de uma coisa. A palavra de Deus é o pão vivo, pão da vida. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tá? Só pela palavra de Deus é que você tem vida eterna. Tenha você um bom dia, fique com Deus. Amém.